computer. Bem, já coloquei para gravar, para recording, para estar fazendo recording. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 21, dia 21, né, para a apresentação aqui de Natália e de Sara, que já estão convertidas para o OSCE. Estou achando que meu sinal está meio ruinzinho, eu vou tirar a minha imagem, mas vocês continuarão ouvindo a minha voz maviosa, né, cantando para vocês assim, Sing in the rain, just sing in the rain, how glorious feeling that I'm happy again. Vamos lá, a palavra com Natália. Então, boa tarde novamente a todos. Eu vou falar sobre o livro A Escritura e a Diferença, de Jacques Derrida. E eu dividi minha apresentação em 3 partes para facilitar a compreensão. Primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, os dados biográficos de Derrida e um contexto histórico intelectual dele. E em seguida, eu vou falar sobre a teoria da desconstrução, sobre o pensamento da desconstrução, o método da desconstrução desenvolvido por Derrida. E finalizar a apresentação falando um pouco sobre como a gente pode entender a aplicação da desconstrução do pensamento de Derrida na metodologia da pesquisa, especialmente na metodologia da pesquisa do direito. E aí, inclusive, falar um pouquinho sobre como a gente pode observar já o pensamento de Derrida no nosso dia a dia, como a gente observa isso no estudo do direito, na atividade da jurisdição, do jurisdicionado. Então, para iniciar, falando um pouquinho sobre esses dados biográficos, Derrida nasceu na cidade argelina de El Biar, em 1930, e viveu lá até 1949. Nesse contexto da infância e da adolescência de Derrida, a gente pensa, na época, se a gente pensar até 1949, que é quando ele vai para Paris, a gente já pode pensar no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a família de Derrida, de origem judia, por certo, sofria a repressão antissemita que naquela época a gente tinha ali presente na Europa, e a cidade argelina de El Biar tinha ali, por ser uma colônia francesa, tinha ali a influência dessa pressão antissemita. Isso marcou a vida de Derrida na infância e na adolescência e marca também aí o pensamento dele, por conta de ele sofrer com essa discriminação, sofrer com essa repressão. Inclusive, temos notícias de que ele chegou até mesmo a ser expulso do liceu em que ele estudava pela redução de cota para judeu no estudo, né? Então, ele chegou a ser expulso. Então, esse contexto dessa pressão antissemita vem ali marcar no futuro o pensamento de Derrida. Em 1949, com 19 anos, e aí apenas uma curiosidade, Derrida, inclusive, tem a notícia de que ele gostava bastante de futebol, né? Eu vi alguns estudos falando sobre isso, né? Então, com 19 anos, quando ele muda para a França, é a época que ele ainda estava ali envolvido com a ideia justamente de ser, inclusive, um profissional de futebol, de jogar futebol mesmo. E em 1949, ele muda para Paris e vai estudar na Escola Normal Superior. Derrida, eu parei o compartilhamento? Acho que não, né? Não. Aí a partir de 1960, ele começa a ensinar filosofia como professor assistente. Deixa eu só voltar novamente. Agora acho que foi certo. Em 1960, ele começa a ensinar filosofia em Sorbonne como professor assistente, e ali já começa a desenvolver o que a gente tem como as principais obras de Derrida, que são publicadas em 1967, que é a Gramatologia, a Voz e o Fenômeno, e também o objeto da nossa aula de hoje, que é a Escritura e a Diferença. Eu acho que eu não estou conseguindo passar. Agora foi. E aí eu coloquei aqui uma foto de Derrida na sua juventude, uma foto do jovem Derrida, e coloquei alguns pontos que a gente pode observar como que influenciaram o pensamento dele, caracterizaram o pensamento dele. Um pensamento com uma complexidade dos próprios argumentos, inclusive a formação dessa desconstrução que a gente vai falar logo em seguida, remonta a uma complexidade para a compreensão, dada a própria etimologia da palavra, e que Derrida propõe um sentido, não o sentido clássico da palavra desconstrução, no sentido de
de desconstruir, de desfazer, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e ele coloca o leitor como um ponto central do texto, à medida que o leitor, na medida que ele dá uma interpretação, ele forma uma nova comunicação daquele texto, e aquele texto não é um texto acabado em si só. Isso, para mim, tem uma grande reflexo já na parte final que eu vou mencionar da apresentação, que é quando a gente pensa no direito propriamente, que, embora a lei posta, ela tem ali uma intenção inicial do legislador, ela não está acabada em si. Então, para mim, isso tem uma influência clara do pensamento de Derrida, da centralidade do leitor do texto na construção dessa interpretação. É justamente um jogo de palavras, e eu coloquei um outro ponto que também a gente pode pensar nesse contexto do desenvolvimento do pensamento de Derrida, que é uma superação do dualismo. Em que sentido? Apesar da gente ter essa busca pela novas interpretações dadas a um texto no pensamento de Derrida, ele se afasta dessa ideia de dicotomia, de que eu tenho o certo e o errado, que eu tenho a água e o fogo em sentido oposto. Ele constrói esse pensamento de que essa desconstrução, a desconstrução do pensamento vai gerar múltiplas interpretações, mas isso não traz ali uma verdade acabada para aquele texto, para aquele objeto de estudo. Aí já seguindo a segunda parte da apresentação, na desconstrução, o pensamento que Derrida desenvolve na escritura e na diferença, eu coloco como nada como uma verdade absoluta. O texto ele não está acabado. E aí eu coloquei aqui, questiona a capacidade da linguagem e a interpretação multifacetada de cada texto. Então, a centralidade ali que ele dá, a importância do leitor na desconstrução, na desmontagem e decomposição de um fragmento textual, e a importância que isso vai ser compilado, que isso vai ser distribuído no pensamento de Derrida. E uma terceira questão que eu coloco na desconstrução são os aspectos não previstos pelo autor. A ideia de que um texto não está nunca acabado. E como é que a gente pode pensar isso? Como que a gente tem isso no pensamento de Derrida? A ideia inicial que é proposta em um texto, a intenção de quem escreveu aquele texto, não necessariamente vai ser a ideia, a verdade que aquele texto está dispondo. E aí, como a gente pode compreender isso? À medida que cada leitor tem uma centralidade no desenvolvimento daquela interpretação, essa decomposição, não no sentido de destruição da verdade inicial, mas no sentido de reunir a cada verdade uma nova interpretação e uma nova valoração daquele texto. E aqui, também falando sobre a desconstrução proposta, eu coloco a centralidade da escritura, a fala como elemento participante da escrita. E aí, o que é que a gente pode pensar? Em Derrida, ele traz a centralidade da escritura quando antes a gente tinha a linguagem como uma centralidade, a fala como uma centralidade. E aí ele por não comportar uma finitude à linguagem, os diversos significados que cada linguagem pode ali transparecer em seu texto, transcender, e não colocando um superior ao outro, um melhor do que o outro, mas cada linguagem, cada interpretação com o seu valor, e com a construção, cada desconstrução constrói um novo sentido. E aí eu repito aqui a crítica ao sistema binário, que justamente por a gente não ter uma avaliação superior em determinada linguagem e uma avaliação inferior em determinada linguagem, determinada interpretação. É justamente isso que Derrida traz, que não há ali um conceito fixo, uma verdade absoluta. E essa desconstrução se apresenta ali como um ciclo de conhecimento, linguagem e interpretação de outras interpretações. Então, a desconstrução proposta por Derrida, ela vem ali
trazer novas interpretações a um texto, à escrita de determinado autor, aquele pensamento. Então, não se tem ali uma verdade acabada, mas a cada interpretação, a decomposição, a desconstrução da verdade inicial, mas sem sobrepor uma verdade à outra. Elas aparecem ali, como, até como eu coloco aqui, como essa construção cíclica de que a cada novo pensamento, a cada nova interpretação dada, se tem um acréscimo, se tem uma construção decorrente daquela desconstrução. E já caminhando aqui para a influência da pesquisa, do pensamento de Derrida, e aí é importante a gente trazer que Derrida traz a desconstrução como método, né, não como uma filosofia, ele traz realmente como a ideia de um método a ser ali explorado no desenvolvimento das interpretações. O que eu trago para a pesquisa do direito, que eu consigo observar como a gente vai aplicar o pensamento de Derrida à nossa pesquisa, e a gente vai pensar na margem interpretativa que a lei possui. A intenção do legislador. E aí a gente já pode pensar também quando a gente tem uma legislação posta, falar aqui especialmente da legislação que eu mais atuo, por exemplo, a própria CLT, as leis do trabalho. Nós temos uma legislação de 1943. À medida que os anos vão passando, a intenção do legislador lá naquela época, ela vai se mutando, a gente vai ter mutações da sociedade, vamos tendo transformações sociais que a intenção do legislador inicial não pode ser aplicada nos dias atuais. E essa interpretação que é dada não descaracteriza a verdade inicial daquele legislador, mas também não pode, mas por não ser possível, a ideia que a gente deve observar na aplicação da lei é que ela se aproxime ao máximo ali do caráter justo. Essas interpretações elas vão variando ao longo do tempo. Então, a metodologia, essa desconstrução, essas interpretações variadas de cada leitor, e aqui esse leitor a gente pode transportar como um intérprete da lei, tanto os operadores do direito de um modo geral, especialmente aqui nas decisões judiciais. Então, essa interpretação, uma interpretação datada dos anos 2000, ela não se sobrepõe à interpretação dada agora em 2020, dando no sentido do pensamento de Derrida, posto que nós temos interpretações diversas para contextos diversos. Então, a gente tem uma decomposição da intenção inicial do autor do texto para se adequar àquilo ali, se adequar a essa realidade. E aí eu já coloco nesse ponto 2, não há uma interpretação absoluta, e aí eu coloco 2 pontos que são bem relevantes para a nossa atuação no direito, que é a jurisprudência e os precedentes normativos, que caminham ali justamente lado a lado com essa desconstrução, com essa decomposição da ideia inicial do legislador, do texto, e aí a partir daquele texto, você vai decompondo e interpretando socialmente, ali processualmente também, para que a gente chegue a uma interpretação mais próximo, mais justo, mais próximo possível do que o legislador inicialmente pensou. Um outro ponto que eu trago é o princípio do livre convencimento do juiz e essa decisão devidamente fundamentada, que já toca também na questão dos precedentes normativos. Em que sentido? À medida que nós temos os precedentes e a própria jurisprudência, que nada mais são do que decisões reiteradas, interpretações reiteradas sobre determinado tema, ou seja, decomposição, desconstrução de um texto inicial, o juiz, quando ele dá uma decisão, ele tem o seu livre convencimento, ou seja, a oportunidade de desconstruir o texto ao seu modo, com a centralidade ali do leitor, se a gente pensa transportando o pensamento de Derrida. Por outro lado, essa decisão aqui no direito, ela deve ser devidamente fundamentada. E essa fundamentação, ela tanto vai ser ali pela lei, como pela própria jurisprudência e os precedentes normativos. Os precedentes normativos, a gente pensa no núcleo central, no que a gente chama de ratio decidendi, né? O núcleo a razão de decidir. Inclusive, a gente pode ter a utilização ali de uma razão de decidir, por exemplo, do processo civil aplicado ao direito do trabalho, desde que o núcleo ali daquele precedente normativo, ele tenha uma correlação
com o objeto daquela demanda. E, finalizando, a resolução dos problemas interpretativos não se vislumbra como o encerramento da verdade. São essas multi-interpretações, essas variadas interpretações dadas, que a gente vai extrair do pensamento de Derrida, essa desconstrução que a gente vai tendo, a gente acompanha na pesquisa do direito as variadas interpretações. E eu arrisco dizer que essas variadas interpretações que nós temos no direito é que dá o sentido e dá a graça da nossa ciência jurídica, dado que, por não termos uma verdade absoluta, o caso concreto, a especificidade do momento, unido à intenção do legislador, que é a ideia inicial que a gente parte ali na desconstrução daquele texto, na decomposição dos fragmentos textuais e as novas interpretações, é que faz ali a ciência jurídica, o desenvolvimento da nossa pesquisa ter ali variadas interpretações, variadas decisões e muitas vezes, num caso concreto, se a gente não tiver diante, por exemplo, de uma súmula vinculante, de um precedente normativo com um núcleo basilar forte, a gente tem uma interpretação diferenciada. E essa diferença de interpretações, não, como Derrida bem pontua, não quer dizer que uma se sobrepõe à outra, apenas são decomposições do texto inicial que são oportunizadas pela construção de novos sentidos dado a cada leitor. Essa foi a construção da apresentação, primeiro com a biografia de Derrida, né, como ele foi influenciado ali pela essa repressão antissemita que ele sofreu, já que o contexto que ele viveu na infância e na adolescência foi ali na Segunda Guerra Mundial, no nazismo e tudo mais, e a construção ali do desenvolvimento do pensamento dele e a própria desconstrução, que é o objeto do livro A Escritura e a Diferença. Muito bem, gostei bastante, também dando palminhas e estou impressionado, inclusive, com a segurança para falar. Já passa a palavra ao professor Nelson. Tá sem áudio, professor, pelo menos para mim. Agora, parabéns, Larissa. Muito boa a sua apresentação. Não só sobre os textos de Derrida, mas também a forma como você conseguiu vincular com um aspecto do direito, que é o aspecto trabalhista. Poderia ser certamente analisado por qualquer outro aspecto do direito, que todos possuem viés parecidos. Mas antes de fazer qualquer comentário, eu queria abrir a discussão. Quem vai é o voluntário ou quem quer falar primeiro? Professor? Porque é a aula de vocês. Eu sou apenas o facilitador. Está me escutando, professor? Diga. Pronto. Parabenizo Natália pela apresentação bem clara, bem didática, bem objetiva do propósito de Derrida. E quando eu li o pensamento de Derrida, me vieram à cabeça duas questões que o STF decidiu em algum momento, que explicam, que traduzem essa ideia de desconstrução como algo necessário para a gente. E que essa desconstrução aqui não significa a substituição de uma metanarrativa por outra, mas sim uma ideia de pontualmente desparadoxizar, destravar essa hierarquia que seria fixa e, ao mesmo tempo, abrir espaço, abrir uma porosidade, uma flexibilidade para interpretações novas. Cito o caso aqui da DPF 130, em que foi impugnada a lei de imprensa como um todo. E no voto condutor do ministro Aires Brito, nós tivemos a dicção de que o bloco de direitos à liberdade de expressão e nele contida a liberdade de imprensa prevalece em detrimento, em prejuízo e abstrato e genericamente em detrimento dos bens jurídicos como a vida privada, a intimidade, a honra individual. E, naquele sentido, o ministro Aires Brito foi o voto vencedor da DPF que decretou a nulidade, a não recepção, porque era a DPF, de quase toda a lei de imprensa. Me parece até de que todos os dispositivos ainda vigentes. E, nesse momento, uma atenção a essa preocupação de abrir espaço para a desconstrução de Derrida conclamaria uma fundamentação diversa, não no sentido de encerrar o diálogo, de dizer, olha, a liberdade de expressão sempre se sobrepõe a esses preceitos todos aqui.
porque a história mesma nos ensina o contrário. Porque quando o STF teve a ocasião de julgar um habeas corpus do famoso caso Elwanger, em que esse sujeito, Elwanger, publicava livros de conteúdo antissemita, racista, o STF disse o contrário. Ele disse o seguinte: olha, nesse caso, a liberdade de expressão, diante da tamanha gravidade da ofensa, à dignidade da pessoa humana e aos diversos bens jurídicos individuais de todos os prejudicados, ela cede. O STF não pode chancelar essa publicação. Então, eu acho bem oportuno a explicação como um todo de Natália, parabenizo, e eu vejo muito proveito do pensamento de Derrida, não só no sentido de abrir nossa mentalidade para perspectivas que podem nascer a partir da corrente fenomenológica que ele se filia, dessa autonomia do texto. Portanto, nós não podemos, em nome da desconstrução de uma metanarrativa, estabelecer uma outra metanarrativa que feche a história num sentido hegeliano de fim. Então, parabenizo Natália mais uma vez, professor. E quando eu li, eu me lembrei desses precedentes do STF que queria compartilhar. Maravilha. Contribuiu bastante. Próximo. Larissa, Flávia, Sara. Só posso complementar comentar a fala de Técio? Claro. E interessante, Técio, isso que você coloca da decisão do STF, porque, e da sequência de interpretações, porque a gente não tem, e me parece que o pensamento de Derrida muito se aplica a isso, a gente não ter ali um direito absoluto. Nem mesmo o direito à vida, ele é um direito absoluto, ele comporta essa interpretação do caso concreto, como você falou, né? São situações parecidas, né? Nos dois casos, digamos, um pouco análogas ali, mas que decisões são ali completamente diferentes, por conta justamente da análise, e aí me parece que é da decomposição do texto para aquele caso. E quando a gente tem, muitas vezes no direito especialmente, eu consigo ver o seguinte: quando você tem uma interpretação, muitas vezes a interpretação seguinte já parte da primeira. Quando a gente tem uma jurisprudência, vamos para a interpretação daquela jurisprudência, então já temos uma segunda interpretação. Mas isso justamente, isso não quer dizer que pôs-se fim ali à discussão daquela interpretação. É uma sequência, mas a gente pode também ter uma outra interpretação que em nada toca essa primeira. Então, o pensamento de Derrida eu consigo visualizar bastante quando a gente fala de precedente normativo. Quando eu li, eu pensei logo nos precedentes normativos, na jurisprudência, e precedentes, inclusive, foi o tema da minha aula pública da seleção da UNEB, foi precedentes judiciais na Justiça do Trabalho. Então, na hora, assim, eu pensei, eu fiz o pensamento de Derrida que coaduna muito com essa ideia de precedentes que a gente tem. Maravilha. Achei ótimo. Também. Mas, Larissa, fala aí, Larissa. Complementando, né, o que o Técio já falou, dos elogios, Natália, você tem uma ótima oratória. Então, parabéns. Você fala de forma muito clara, assim, uma fala bem aberta. Então, é super fácil de compreender. Parabéns também por isso. Quando você foi falando de Derrida e até lendo a obra, eu percebi a relação dele, que eu até mencionei no meu seminário, de Jean-Luc Nancy, sobre essa questão da desconstrução, né? Ele foi influenciado, Jean-Luc Nancy foi influenciado também por Derrida, e traz essa ideia de quebrar os paradigmas da filosofia tradicional. O que não quer dizer, inclusive se pontua muito isso, que não é uma destruição, né, do parâmetro antigo, é só uma desconstrução para você tirar o que o que estaria atrapalhando e reconstruir um novo molde. Então, quando ele critica essa dubiedade, né, essa ambivalência, essa relação que a gente estava acostumado a ver da dialética, né? Se isso, aquilo, dessa relação necessária entre significante e significado. E ele traz que do mesmo significado podem vir muitas interpretações. E eu concordo até com esse posicionamento dele. Meu único medo e o receio que essa interpretação traz é porque ela abre margem justamente a arbitrariedades, né? É preciso, sim, ter essa flexibilidade, até porque o direito ele não pode ser engessado, e os exemplos que Técio deu mostraram julgamentos, inclusive, em que ele não poderia ser engessado,
e ainda hoje nós temos esse tipo de julgamento que a gente fala assim, nossa, se fosse para julgar na letra da lei, não se estaria fazendo justiça, né? É o que se diz. Mas o realismo jurídico também é muito perigoso, à medida em que o julgador também está revestido de subjetividade. Então, ao mesmo tempo em que se abre a possibilidade de interpretações, isso gera uma insegurança que tem que ser controlada de alguma forma. E aí sempre vai haver essa balança, né, entre a liberdade na interpretação e a insegurança que isso pode trazer. Agora, me parece assim, Larissa, que aqui dentro de Derrida e também dentro de uma teoria constitucional conforme, Derrida ele fala de uma desconstrução, mas como algo pontual, como uma abertura mesmo, uma porosidade para captar algumas realidades que estão ali latentes, mas que precisam emergir. No caso aqui desses precedentes, o professor Marcelo Neves, ele chega a tocar o ponto que Derrida chama de um diálogo com a tradição, no sentido de trazer algo, ainda que para negar, mas dialogando com ele. E o professor Marcelo Neves, ele fala na ideia de precedentes como redução do valor de surpresa das decisões, ou seja, de trazer uma previsibilidade no sentido de, sobretudo nesse caso da DPF, que é um precedente de observância obrigatória, a gente tivesse umas linhas que antecipassem o sentido de como o STF trata a colisão entre esses princípios, ainda que não fechando a discussão e com argumentação que encaminhasse nesse sentido de não fechar, mas apontando caminhos. Portanto, um diálogo com o que está posto portanto, não saindo do nada e para o nada. Porque nem sempre essa discussão, essa flexibilização, eu concordo, mas nem sempre a discussão da abertura interpretativa está limitada aos princípios. Às vezes é a aplicação de uma própria regra que precisa ser relativizada, né? E aí porque o princípio realmente ele é mais aberto. E aí dentro daquela obra, né, da Hidra, né, que vão surgindo muitas cabeças e que chega uma hora que você não sabe mais, você não consegue mais controlar o monstro interpretativo que você está criando. Inclusive, Larissa, o professor Marcelo Neves ele fecha essa obra Entre de Hércules com a citação do próprio Derrida. Ele propõe o Juiz Iolau, que foi a obra de nossa admissão aqui no mestrado. Ele diz que a obra do Juiz Iolau é, como diz o Derrida, é uma experiência com o impossível, porque a própria justiça é uma experiência com o impossível, nesse sentido. Exatamente. É muito, muito bom esse livro, inclusive, muita reflexão. Ok. Flávia. Muito bem. Mais alguém? A Flávia está desafiada. Flávia está desafiada. Falar sobre o texto que a Natália apresentou? Derrida. Estamos ouvindo meio baixinho ainda. Está ouvindo melhor? Melhorou. Melhorou? Na verdade, os dois textos eu percebi uma certa aproximação com as ideias de dois alemães que eu anotei aqui o nome, vou tentar pronunciar, mas vocês me corrigem, que é Friedrich Schleiermacher e Guilherme Dilthey, que é um até que o outro Dilthey o Ricoeur menciona e o outro não. Eu vou escrever no chat os dois. Eu não estou ouvindo direito. Meu sinal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Está travando? Estava escrevendo. Eu estava escrevendo o nome dos dois autores no chat. Pode fazer. Pronto. Tem uma espécie de dicotomia em relação ao que eles concebem como interpretação. De um lado, o Frederic, ele tem aquela ideia mais que eu acredito que Derrida e também o outro autor, Rico, trazem como uma visão mais tradicional de uma hermenêutica que tem como
objetivo, digamos assim, a intenção original do autor, um eu transcendental do que o autor queria dizer com aquele texto, uma coisa mais enraizada na ideia do texto e do que o autor queria com aquilo. E o Diddley já tem uma ideia diferente, mais relacionada com essa desconstrução que Natália comentou e também com que o Ricoeur vai falar sobre uma autonomia do texto em relação ao próprio autor e que esse texto, as interpretações que podem ser feitas no plano histórico, no plano cultural, elas acabam transcendendo o próprio autor. E isso tudo, além das questões que todo mundo colocou sobre precedentes, me recordou muito aquela dicotomia também que a gente aprende no início da nossa graduação, de voluntas legislatórias e voluntas legis, essa dicotomia entre o texto ter uma intenção em si própria, enfim, e uma ideia de que o texto ele vai se tomando forma a partir das situações que interpelam, a partir de como aquele dispositivo vai ser mobilizado pelos atores do processo em última palavra, pelo juiz ou pela segunda instância, enfim. É basicamente isso. Perfeito. Natália, você quer complementar algo? Natália, você quer complementar alguma coisa? Não, especificamente não. Então, eu vou falar um pouquinho, porque é da minha índole. Tá? Veja bem, os alemães, Schleiermacher e Diosores, de Derrida e de quase todo mundo, Gadamer, todo mundo, porque eles são do romantismo alemão do século XIX. O Schleiermacher, ele defende a teoria de que o que você tem que fazer com o texto é fazer uma explanação clara do texto. A lei tem que ser explanada, explicada. O Dilthey, que você mencionou, ele acha que você deve ir além dessa explanação. Você deve fazer uma interpretação da lei. Então, isso é uma briga que não cessou, embora eles já sejam quase 2 séculos atrás. Mas eles foram importantíssimos. Essa discussão alemã foi importantíssimo para um pensador italiano chamado Emilio Betti, que escreveu um livro de 1.200 páginas, Teoria Geral da Interpretação. Ainda naquele século, no começo do século XX, quando aquela ideia de teoria geral ainda estava popular, depois a gente abandonou. Mas ele fez a teoria geral da interpretação, que é uma tentativa de ir além de Schleiermacher e de Dilthey. Mas o Emilio Betti, ele é a pedra fundamental no Ocidente pela ideia de que o texto jurídico é o texto do legislador. Emilio Betti, ele acha que o texto é o texto do legislador e o que o texto do legislador é sagrado. A gente fala às vezes de cláusula pétrea, não sei toda é pétrea, mas ele queria que fosse pétreo. O legislador é que tem a palavra. Você teria que voltar e ver qual era a intenção do legislador para depois avançar. Essa linha de pensamento, ela não acabou, não, ela continua. Depois de um americano chamado Ed Hirsch, H-I-R-S-H, Hirsch, que escreveu um livro chamado The Validity of Interpretation, a validade da interpretação, onde Hirsch defende que a interpretação só é válida se ela resgatar a intenção, a intencionalidade do autor. Senão, ela não é válida. Mas aí, isso não é tão simples.
vem outros, como Gadamer, que quer falar. O Tess falou da tradição do que veio antes e baseada. Não pode fazer sem considerar. Olha essa nova juíza americana chamada Amy Barrett, que é candidata à Suprema Corte Americana. Ela defende essa ideia de que qualquer lei tem que estar baseada e basada na tradição. Só que tem gente que acha que esse negócio de tradição é uma peste, é um negócio que derrota todo mundo, porque a tradição pode estar errada. Se a tradição for uma tradição fascista, então todo mundo tem que ser fascista. Entendeu? Então a tradição é importante, mas ela tem que ter uma certa interpretação da tradição. Como o Gadamer quer fazer a interpretação da tradição para colocar em outro contexto. E partindo de Gadamer, você tem dois pensadores que vão trabalhar com Derrida e, de uma certa forma, até antes, que é o Humberto Eco, com um livro chamado O Papel do Leitor, de Humberto Eco. E o outro é o Jacques Derrida. Jacques Derrida e Humberto Eco, eles não estão muito interessados na tradição, eles estão interessados no texto. O texto que está na tua mão, a intenção do texto que está na tua mão, ele é mais profundo e mais abrangente do que a intenção do autor lá atrás. Porque o autor, o próprio Marx, no final da vida, disse o seguinte: uma coisa que eu abomino são os marxistas. Porque passou tanta teoria sobre Marx, por vários marxistas, que Marx não mais se reconhecia nos marxistas. E ele também não se reconhecia no primeiro Marx, naquele original da tese de Feuerbach. Ele achava que aquele Marx era um radical, tradicional, conservador. Ele queria negar. Então, o próprio autor de uma norma, de um texto jurídico, pode depois nem concordar com o texto dele. Então, por que a tradição vai querer defender de qualquer jeito a intenção daquele autor naquele texto, quando o próprio autor já não quer mais defender aquilo? Então, essa aqui é a questão. O Jacques Derrida, ele chega a dizer o seguinte: existe um texto fora do texto. Olha, pensa bem. Le texte ou dehors de texte. Um texto fora do texto. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: está no texto dele, que ele escreve. Existe um texto que não está ali. Que texto é esse? Se você pegar qualquer princípio jurídico, você vai fazer uma glosa, você pode descobrir que naquele texto existe silêncio, existe coisa que não foi dita, porque a sociedade naquele momento não aceitava que aquilo fosse dito. Mas aquele não dito também tem voz. Existe silêncio no texto que não está explícito, porque a comunidade da época obrigava você a silenciar. Existem textos e até normas jurídicas escritas sob pressão. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Luiz Viana Filho escreveu o Ato Institucional número 5, que foi um texto carregadíssimo de neofascismo, né? E virou lei e todo mundo teve que obedecer. E dentro daquele texto, ele criou a Lei de Segurança Nacional. A lei está lá, até hoje a lei está aí e ainda existe. Mas aquilo foi criado por uma incumbência do Estado. O Estado militar, que se dizia Estado democrático, porque, veja bem, não existe nenhum Estado que não seja democrático. A Alemanha Oriental se chamava República Democrática da Alemanha. Mas ninguém podia nem cruzar o muro de Berlim. Mas a República Democrática, né? Qualquer ditadura de direita ou de esquerda, que eu não vejo muita diferença de ditadura de direita ou ditadura de esquerda. São ditaduras, mas as duas são democráticas, ou as duas se nomeiam democráticas. Existe um texto fora do texto, existe um silêncio. O próprio Luiz Viana talvez não quisesse escrever o ato institucional, mas ele foi comandado a escrever. Então ele escreve. Tá? Então, na Suprema Corte, ou qualquer Suprema Corte, não é só do Brasil, a Amy Barrett, que eu acabei de falar, vai entrar na Suprema Corte. Ela defende uma ideia que tem a ver com Derrida, que é a ideia do texto, chamada textualismo, que deve valer o texto. Só que a Amy Barrett quer que o texto seja validado pela tradição. O texto, o que interessa é o texto, mas o texto tem que ser validado pela tradição. Por que ela diz isso? Ela tem uma resistência enorme, porque ela é considerada uma pensadora de direita. Ela é considerada aliada de Trump. Ela acabou, aliada de Trump. Não tem mais nada para dizer. Entendeu? Então, mas existe uma outra linha americana da qual o cara da Suprema Corte, Nancy, e o Emílio Betti, Jacques Balkin, que a gente já deu aqui nessa aula, o Jacques Balkin, B-A-L-K-I-N, Balkin, ele é o maior... É que Balkin a gente cortou nesse semestre, porque era todos em inglês, mas é um autor importantíssimo, só para dar uma participação, não ficar só com o Nelson. Balkin é alguém que trabalha o desconstrutivismo no direito. Todos os textos dele estão disponíveis na internet. Agora, tudo em inglês. E é fascinante mesmo. Fascinante. E o Balkin, ele defende a linha de Jacques Derrida. Porque ele defende a linha de Jacques Derrida. Ele é considerado liberal. E ele realmente é liberal. E é um pensador maior. Mas existe a briga entre a linha de Jacques Balkin e essa linha da Amy Barrett, de texto dentro de Humberto Eco. O Jacques Derrida diz o seguinte: todo texto tem significado na borda do texto. Ele desafia você a ler as bordas do texto. Ele acha que na borda do texto é onde estão as pérolas que lhe conduzem à verdade. Então, não é uma coisa fácil. Mas essa é a linha que eu queria dividir com vocês, só para não ir para Schleiermacher e Dilthey, superados por essa linha do
do Jacques Derrida e todo mundo, e o nosso Hans-Georg Gadamer. O Hans-Georg Gadamer teve uma briga ferrenha com Emílio Betti, que Emílio Betti escreveu esse livro, A Teoria Geral da Interpretação, e o Gadamer escreveu Verdade e Método para rebater Emílio Betti, para rebater, entendeu? E aí depois Emílio Betti volta com outro texto, tem uma briga. E depois vem Paul Ricoeur, que a gente vai ver daqui a pouco, escreveu um livro magistral chamado Conflito de Interpretações, onde analisa esses conflitos de interpretações. Ele não necessariamente traz um resultado final, mas ele faz uma análise dessas interpretações. Tá bom? Espero que eu tenha piorado. Eu sempre estou aqui para piorar. Então, vamos ouvir a Sara agora. E aí, Sara, você consegue fazer? Vamos lá, Sara. Gente, eu vou falar um pouquinho como se fosse uma conversa. Comentar alguma coisa que é direto do seu tema? Eu vou falar do meu tema porque eu gostei muito eu vou passar para vocês a experiência de tratar no texto de Paul Ricoeur e um pouquinho da obra dele, da vida dele. Ele nasceu em 1913 e ele faleceu com 92 anos em 2005. Ele é francês, nasceu em Valence, e ele teve como sua experiência pessoal a perda da mãe logo após o nascimento e depois de 2 anos a perda do seu pai. E ele foi criado pelo tio. E ele licenciou-se em filosofia e depois serviu no exército francês. Em 1939, ele teve uma experiência de ficar preso pelos nazistas e ir em 2 campos de concentração. E nesse pós-guerra, a obra dele é fecundíssima, né? É um grande filósofo moderno, e ele fala que ele conseguiu, né, essa aventura dele literária, filosófica, se deve ao fato de como ele era professor universitário de filosofia, ele conseguia alinhar os interesses e as suas investigações próprias com as obrigações dele, responsabilidade atual dele. Nessa entrevista dele, que depois eu reporto para vocês como referência, ele fala que ele conseguiu, por exemplo, pensar diversos temas, como moral, como a ética, como a filosofia e também temas jurídicos. E esse pensamento dele se deu exatamente porque ele sempre deixava um restinho. Ele fala assim, que ele pensa uma obra e deixa, como o professor Nelson falou, algumas perguntas. Ele deixa não só perguntas, no final ele não tem essa pretensão de responder tudo, mas deixar essas perguntas, e ao mesmo tempo ele dá uma palhinha do que ele vai tratar de outro tema. E assim foi com esse texto, né, que fala sobre a função hermenêutica da distanciação, que esse texto está no livro chamado Texto e Ação, esse ensaio de hermenêutica 2, e ele vem começar a falar que a questão desse texto dele, de pensar a função hermenêutica da distanciação, se dá quando ele pensou a problemática de hermenêutica, tentando alinhar a problemática hermenêutica com as ciências também da exegese e da semiótica. E aí ele nesse pensamento, encontra o pensamento de Gadamer, e que propunha o distanciamento e a pertença como fundante para que você pensasse aquele distanciamento necessário
para se pensar a questão metodológica. E ele fala do livro, né, a verdade e o método. E ele fala que há uma antinomia nessa questão, é uma antinomia insatisfatória, se você pensar, proposta por Gadamer, que seria distanciamento e a pertença, necessária para que haja objetificação da ciência, né, das ciências humanas, das ciências de espírito. E aí ele vem, que eu acho bem interessante, a propor que essa dificuldade de objetivação, esse distanciamento necessário, provavelmente na busca de uma neutralidade, de como se vai dialogar com esse objeto, que somos nós próprios seres humanos, e vem propor a teoria do texto, que é bem interessante. E aí ele vem discorrer sobre a teoria do texto, revelando que o grande cerne da questão da problemática hermenêutica seria não o texto em si, mas o mundo da obra. E a gente vai chegar lá. Eu vou, desculpa, porque estou falando bem uma conversinha mesmo, para a gente tentar entender. E então, quando ele pensou na teoria do texto como um modo positivo para pensar essa distanciação necessária, ele fala que esse problema ele pode ser colocado, primeiro, através de 5 etapas. Ele pensar Sua voz saiu. Sumiu sua voz, querida Sônia Cândido, não estou te ouvindo, volte aí. Ficou mutado. Será que ela apertou sem querer? Sara, a sua... Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou. desculpe que eu usei o celular. Sim, aí ele coloca 5 maneiras de trabalhar o problema do texto. A realização da linguagem como discurso, a realização do discurso como obra estruturada, a relação da fala com a escrita no discurso e nas obras do discurso, e a obra do discurso como projeção de um sentido, de um mundo, e depois ele fala o discurso e a obra do discurso como mediação da compreensão de si. E aí, quando eu fui pensar esse texto, eu vou trazer para vocês uma analogia que eu acho que é bem interessante, que foi na minha infância e adolescência. Quando algumas amigas escreviam diários, e elas escreviam diários em códigos. Quando elas criavam os códigozinhos e colocavam aquela folha de código no final do diário, para que elas também não esquecessem. Então, os códigos, elas escreviam mensagens, às vezes, em relação, gosto de tal menino, coisas que elas não queriam que ninguém encontrasse, nem seus irmãos, nem seus pais, então elas escreviam, os colegas, até minha irmã, elas escreviam isso em códigos, elas criavam esses códigos e elas colocavam bem amassadinhos, assim, na agenda, porque elas mesmas poderiam esquecer desse código. E aí eu pensei dessa forma, dessa analogia. Então, quando você escreve um texto, esse texto também é parte de si, porque elas escreviam esse texto, elas criavam esse código, mas elas poderiam, elas mesmas, se afastar desse texto à medida que elas esquecessem os códigos que elas colocariam, que elas colocavam. Então, por isso que elas precisavam desse dicionáriozinho de códigos para elas. E às vezes elas realmente perdiam esses dicionários e elas esqueciam. Então, esse distanciamento do texto que eu acho que Paul Ricoeur propôs, que ele coloca a realização da linguagem como discurso. E aí ocorre em Gadamer, do acontecimento e da significação. Ele coloca que você pode ter a linguagem como código, e a linguagem como código, ou como sinal, ela vai estar ali virtual, ela ocorre ali no dicionário, ela não está sofrendo do acontecimento, e aí ele vem colocar o acontecimento como algo que ocorre no tempo, ele está sujeito à pessoa, ao predicado. O acontecimento, ele ocorre sobre algo, e ele se dá também na troca de mensagens. Para a gente pensar nessa diferença da dialética do discurso, da linguagem, né, como discurso, e da linguagem como
código. Então, conhecimento, né? No tempo, você sabe quem está falando, você tem essa noção histórica e se dá através da frase, né? De construção de frases. E o discurso se dá através de construção de frases, sequência de frases. E ele vem pontuar também a importância de entender essa dialética do discurso através da significação. Porque o acontecimento, ele se dá, por exemplo, numa de uma frase imperativa em que você pede uma comunicação para outra pessoa, ou sentido para outra pessoa. E isso é importante de perceber essa linguagem como um discurso. Desse discurso, me parece que estrutura a relação do discurso com a obra estruturada. Como é que vai acontecer essa relação do discurso agora como obra? Esse discurso ele vai se dar através de atos, em que você vai ter uma hierarquia de atos, né? Você vai ter uma sequência de frases, toda uma construção ali textual, e que você exterioriza a sua intenção, e que se dá através da sequência de frases, você se dá através de uma decodificação, você aplica, você tem uma classificação que pode ocorrer, por exemplo, num poema e no ensaio, você tem como estilizar, individualizar esse texto através do que a gente chama de classificação. E aí, de novo, eu vou falar para vocês assim de forma bem tranquila para que essa mensagem seja passada. Eu tenho um filho e ele fala muito, e mamãe, eu criei uma língua. E ele começa, às vezes brincando comigo, diz que criou uma língua, e essa língua ele fala, é uma mistura do inglês que ele estuda com outra coisa do chinês, e ele criou essa língua. E eu conversando para ele, essa língua, ela não vai estar sendo, ela é uma função de códigos, ele tem as misturas que ele faz entre as línguas que ele estuda, mas o outro não vai conseguir compreender essa linguagem que ele está se utilizando. Então, não vai ter aí uma barreira, né, um ruído, e conseguir nem aplicar, por mais que ele fale, por mais que ele brinque com isso, ele não vai conseguir aplicar, não vai ser compreendido pelo outro. E a importância de entender essa linguagem da obra é que você tem um texto, que a obra também ela pode ser classificada, ela pode ser pontuada, como a gente tem toda essa questão do estilo, da individuação. E aí ele vem falar sobre a configuração, o estilo, ele traz essa ligação com o indivíduo, que fala também. Eu pontuei para vocês, são 5 pontos, né? Que são, primeiro, a realização da linguagem como um discurso. Eu acho que espero que vocês tenham compreendido nesse sentido que ele está falando da linguagem como discurso, não linguagem só como código, porque como discurso ele vai estar sujeito ao acontecimento e também a significação. E desse embate, eu acho que desse elo entre a linguagem como acontecimento e como significação, vai surgir a linguagem estruturada, o discurso estruturado como obra, né? Que é isso que eu vim trazer para vocês. Que através de atos, de discurso, você vai ter toda uma sequência também. Ligando. E aí ele pontua também, Pierre, como a relação da fala com a escrita. Ele faz essa diferenciação no discurso. E principalmente, ou seja, na linguagem oral, você também vai ter um discurso em que ele vai ser compreendido de forma mais rápida, intencional. E eu uso, por exemplo, eu estou usando aqui, falando com vocês por vídeo, mas eu estou usando a gesticulação, eu estou tentando ter esse retorno de vocês, ação. Já existe essa diferença na escrita. E ele fala, como eu tentei botar para vocês, que o problema hermenêutico não está na escrita, né? O problema hermenêutico está no texto, que é mais do que a escrita, que eu estou tentando chegar para vocês, tentando trazer sobre esse cerne da questão hermenêutica, que está no mundo da obra. Então, ele pontua sobre a relação da fala com a escrita, que está nessas obras de discurso.
compreendido a partir do texto. E aí, ele vem falar que da relação entre a obra do discurso, ela projeta o mundo, e essa obra do discurso que projeta-se no mundo, ela consegue ser autônoma. O texto escrito, ele consegue ser autônomo à própria intenção do autor, e ele está sujeito a essa interpretação cultural, ele está sujeito a N contingências e a N complexidades que fogem do autor. E aí vou usar esse exemplo de novo para falar com vocês, um exemplo interessante que aconteceu essa semana, em que eu vi uma amiga que escreveu um poema, e ele pontuou no final falando sobre o Covid, falando sobre as dificuldades desse tempo, e foi um poema bem triste, e no final ele dizia que eu mudo. Quando ele escreveu eu mudo, ele disse no sentido de se calar. E aí, depois de ler esse texto, esse poema que me pareceu bem triste, eu propus a ele que ele pensasse esse eu mudo como um elo de mudança, mesmo nas dificuldades decorrentes do Covid e de todo esse contexto. Ou seja, e foi bem engraçado porque é exatamente isso que eu acho que Paul Ricoeur quer propor, quer dizer que o texto gera esse distanciamento. O texto, quando você percebe o discurso ali no texto, ele não é mais seu, ele está sujeito dessa forma do texto. E aí ele vem falar do último tópico, que eu venho discorrer, que ele está na obra dele, falando sobre o discurso e a obra do discurso como mediação da compreensão de si. E que é bem interessante perceber que essa obra que ocorre no discurso, ela vai gerar uma emancipação, ela vai gerar uma autonomia, e ele vem no texto falando sobre a hermenêutica romântica e a compreensão dela do sentido e de referência. E como a referência, ele conseguisse ter maior controle da dimensão do que ele está produzindo. E já no texto escrito, né, do que a gente compreende do texto escrito, ele vai, mesmo que o autor ele faça essa mediação de si também, ele compreenda, ele coloque de si também sua compreensão, gera outras questões como o problema de apropriação e de aplicação daquele texto. E o texto, ele não vai se responder mais ao autor. E ele coloca uma coisa bem legal, que essa obra, ela franqueia-se para outros leitores. Ele não tem mais o controle de quem irá ler, de como irá ler. Eu peço desculpas por ter falado bem claro, bem como conversa, mas eu fico muito grata por ver que Paul Ricoeur trata esse problema do texto, e como ele responde que eu não preciso agir, não preciso pensar o problema hermenêutico como Gadamer, que tenta dizer tenta passar essa noção de distanciamento, que é através da atitude, distanciamento alienante, que é através de uma atitude que você precisa ter do espírito, e a grande percepção de Paul Ricoeur é que o próprio texto, ele cria esse distanciamento, porque ele não vai pertencer mais àquele autor, e ele precisa, e principalmente porque toda a construção do texto, primeiro, quando ele está ali escrito, quando ele vai ser interpretado, quando ele vai ser construído como um discurso, né, que o outro vai perceber esse discurso, a intenção, a forma de codificação, de aplicação, de apropriação desse texto, ele já vai estar gerando esse distanciamento. E eu acho que o grande que ele coloca nessa obra é assim, que o texto, ele é comunicação na e pela distância. É como se o texto é produtor, ele fala assim, o texto é produtor da distanciação, que é uma noção positiva, porque o texto, ele vai revelar traços, sim,
da historicidade humana, da experiência humana, mas ele também gera a distanciação. Então, você resolve, eu acho que um problema que estava ali em verdade de método, que é o que ele coloca, que ele pensa, eu posso estar no texto, mas eu também posso me distanciar nesse texto à medida que eu produzo. Eu peço desculpas se eu peguei essa minha apresentação e se vocês estão aberta. Era isso que eu queria falar um pouquinho do texto de Paul Ricoeur. E Flavinha também pode falar um pouquinho do que vocês entenderam. Maravilha, muito bom, muito bom. Aberta a discussão. Discussão aberta. Bom, Eu professor, estou evitando colocar muito meu vídeo, porque a gente viu que meu sinal cai um pouquinho, então eu quero manter e garantir a qualidade aqui da aula. Mas parabéns a Sara, tivemos as dificuldades aí dessa conexão, mas pelo menos conseguimos uma exposição muito legal, né? Então aí abrimos para cada um poder fazer a sua parte. Bom, parabenizo Sara pela explicação bem didática do Ricoeur, que é um texto bem grande, bem denso mesmo. E assim, o que eu compartilho, já secundando o que Sara explicou, é essa ideia que Ricoeur traz no sentido de uma integração entre explicação e compreensão que se dá no texto. Porque na medida em que o texto diz algo sobre o mundo, no sentido de exteriorizar algum significado potencial que ele tem, no sentido desse descolamento, desse distanciamento, ao mesmo tempo ele absorve também uma compreensão do mundo como significante. E me parece que esse papel ele é muito importante para o direito, para que nós possamos, dentro da historicidade, da temporalidade do direito, trazer o direito do passado para o presente. Me chamou também a atenção a ideia do si, que ele traz como discípulo do texto. E nessa relação com o real, esse si, já não mais o eu, mas um si que é um si que compreende o outro através de si e em si. E essa relação do si com o real, ela é sempre mediatizada por figuras que configuram e reconfiguram dentro da linguagem. Eu acho que é basicamente isso. E a ideia que eu repito que está conectada ao si, que é a interpretação do outro, basicamente isso. Que mais? Natália. Na verdade, o que eu queria falar de Ricoeur é mais uma dúvida do que propriamente um comentário. À medida que ele traz, né, essa diferenciação quando ele coloca, na verdade, como Sara trouxe, que o texto ele fica ali franqueado ao leitor. Isso seria uma aproximação do que Derrida traz, da desconstrução que o leitor pode realizar e realiza quando lê um texto e faz a sua interpretação e fragmenta o texto? Sem dúvida, sem dúvida. Mais alguém? Alguém quer comentar? Quer alguma coisa? Que é isso? Ninguém leu, não foi? Professor, eu estava me lembrando agora de outra questão que me chamou a atenção, que é quando ele critica o Gada, né? Que ele fala de verdade e método como uma dicotomia entre Dilthey e o próprio Heidegger. Dilthey associado à ideia de método e Heidegger associado à busca pela verdade, que até Natália já tratou, quem disse. E aí ele diz que verdade e método teria um nome que seria impróprio, porque deveria ser verdade ou método. A gente tinha que escolher um dos lados nessa questão. E aí eu fiquei me perguntando se também a ideia de do texto à ação não seria alguma coisa que um tanto que explicativa, um pouco a menor do que ele propõe, que é a ideia de uma fusão entre texto e ação. Ele coloca que a hermenêutica começa onde o texto acaba. Mas o que me parece é que ele traz essa ideia de linguagem, de distanciamento entre o autor que estabelece o texto e o interlocutor que vai ler, nesse sentido. Eu fiquei com essa perspectiva de que o título também poderia ser diferente, e muito disso em razão da própria crítica que ele fez ao Gadamer. Queria
ver o que o professor pensa depois. Alguém mais aí? Alguém quer responder isso? Eu também. Se eu consigo. Quando eu pensei nessa ideia de franqueamento do texto para outros leitores, eu acho que o que ele quis passar quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de franquia, é que eu passo parcela do texto para o outro leitor e ele pode absorver, ele pode corresponder com outros sentidos, mas uma parte daquele texto também é meu, ou seja, eu não dou esse texto para que o outro tenha uma abstração muito ampla. Eu acho que eu entendi dessa forma. E aí, um pouco dos estudos dele foram de psicanálise, psicologia e sociologia. Eu acho que o que ele quis dizer é nesse sentido, que o outro que interpreta, ele também coloca a parcela de si, mas ele coloca a parcela de si em algo que já foi construído por alguém. Então, não há uma abertura totalmente ampla nesse discurso, nessa obra, que o outro vai receber. Sempre vai haver uma parcela, na meu entendimento, ao que você receber um texto, né, é como se fosse um joguinho infantil, né? Infantil. Uma razão ali, ele pode até construir a frase por inteiro, mas às vezes quando você recebe a frase no final, você coloca várias crianças, né? Alguma coisa, ele vai ter relação com a frase inicial, com a intencionalidade da frase inicial. Ela pode ser quase que totalmente desconstruída, mas eu entendo que fica alguma razão de por que uma criança trocou aquela palavra para outra, qual o sentido daquilo. Eu entendi dessa forma. Se eu achei interessante. Veja bem, se ninguém vai falar, eu vou dizer algumas coisinhas. Primeiro, sua apresentação de... Desculpa, antes do senhor comentar, eu queria só tirar uma dúvida. Eu tive a impressão também que, no caso do Paul, ele traz a relação maior com a narrativa do que com a escrita em si. Que a interpretação de cada um vai depender também da forma como aquele discurso é narrado. Enquanto o Derrida, ele traz a ideia da escritura, sim, mas que até se confunde muito com a escrita, que não é exatamente isso, mas trazendo a importância da linguagem escrita. Então, se o senhor puder esclarecer isso melhor também, eu agradeço. Porque ele é um pensador e eu acho que a Sara trouxe bem o ponto central dele. E o Tércio também mencionou esse si, tem um si no meio da história. No meio da história de Poirier, não está só o texto, está o texto e o outro. Não existe texto sem existir o outro. Não existe texto sem existir a recepção do texto. Um texto escrito que não é lido por ninguém, não existe, não é texto. O texto precisa do outro. E é o outro que dá vida ao texto. Tá? A ideia do fio é interessante porque faz parte dessa história, mas é o outro que dá vida ao texto. O texto que eu escrevi, entrego. E também interessante o que ela disse, quando eu termino o texto não é mais meu, o texto é do leitor. Mas o leitor não tem o meu texto por completo. Porque o leitor não tem o meu texto por completo? Porque o leitor tem a visão dele. Ele não pode ter a mesma visão que eu tenho. Além disso, o leitor do meu texto não pode ler os segredos do meu texto.
aquilo que eu falei antes e o que não está dito. Já que está muito interessado no que não está dito, até mais do que o que está dito. Está dito. Mas o que é que eu escondi de dizer? O que é que eu deixei de dizer? O que é que eu guardei de dizer no processo da construção do texto? E essa parte na desconstrução ela é extremamente importante para você saber o que está atrás daquele texto. Talvez aí na CLT, talvez uma discussão relativa a esse Derrida fosse qual era a intenção de Getúlio Vargas e do autor da CLT com a construção da CLT. Seria investigar o que está por trás desse aparatos. É isso que Derrida gostaria que a gente explorasse, o que está lá atrás, o silêncio, o que não está dito, o que está dito de uma forma que não representa a realidade, ou representava uma determinada realidade, mas que realidade é que a CLT representa? A realidade do trabalhador, a realidade de Getúlio Vargas, ou a realidade da classe dominante, dos industriais? Qual é? É isso que daí eu gostaria que a gente explicasse. O Riquet, ele vai dizer o seguinte: para eu entender isso, eu tenho que botar minha alma. Eu tenho que me botar no meio. Eu não vou poder entender se eu não me envolver emocionalmente. Então, essa parte do indivíduo, por isso que ele é o seguinte, o Riquet critica Gadamer pela tradição, pelo passado, pela história, porque ele acha que se você ficar repetindo a mesma coisa, você nunca vai sair do mesmo lugar. Então você precisa ter uma aproximação, uma distância. Precisa de distância. A distância é que lhe dá nova realidade, é que lhe dá nova visão. Você olha uma coisa à distância, você pode realmente entender melhor, pode até piorar, mas você pode ter uma visão diferente. Então, quando ele diz a escrita é mais do que o que está escrito, a narrativa é mais do que a narrativa. Você pega as narrativas políticas, rapaz, elas são todas iguais. Todas as narrativas são iguais. Mas o que é que está além da narrativa? Isso que é difícil de entender, de buscar. Você teria que buscar o que está além, porque o que está escrito, porque a narrativa é a narrativa. E se você entende a narrativa como narrativa, entendeu como narrativa, narrativamente, maravilha. Acabou, fim de papo. Mas se você entender a narrativa como um discurso manipulatório, como um discurso disfarçante, como um discurso operacional, aí você começa a se envolver. Você começa a trazer para você. E aí você pode descobrir pérolas. Mas o Riquet está querendo isso. Quando ele fala do texto e ação, é porque o texto em si, a escrita, é o texto. O texto é o texto. Mas o texto, por si só, não vai modificar absolutamente nada. O que vai modificar é a ação que você vai tomar diante daquele texto. O que é que o texto vai provocar em você como uma possível ação para você reagir. A hermenêutica de Poirier é a hermenêutica da ação. Ele quer que você vá além do texto para a ação. Agora, o texto, seja qual for, mantém um link, mantém uma raiz
quando você lê a Odisseia de Homero, hoje, a Odisseia de Homero, rapaz, é um absurdo total. É ficção científica. Não faz nenhum sentido, mas faz o sentido. Entendeu? Faz o sentido. Mas a Odisseia que nós lemos hoje não é a mesma Odisseia que Homero escreveu. Porque ele escreveu dentro de um contexto, dentro de um momento histórico, no século IV a.C. É muito tempo. Mas a gente lê hoje e ainda acha bonito. Mas o que a gente lê hoje é um eco, é um aspecto do texto de Homero, que você nem tem as referências históricas. O ato da figura é que volte a ter vida. Naquela época tinha um momento, tinha uma cor, tinha um contexto. Vale a pena ler o texto com o contexto dele. Pode criticar Monteiro Lobato de racista. Pode, mas lá na época, você dizer isso, ele não deve ser lido. Homero escreveu na guerra lá de Troia, estroparam a mulher do cara. Então, o livro deve ser proibido. Pô, não tem nada a ver. Acho que não é por aí. Entendeu? Então, mas é a ação que faz. E a ação, se ela não for de sensibilidade, a ação, porque nós temos o poder da ação. O Paul quer que quando você faça interpretação do texto escrito, você se envolva com a interpretação do texto não escrito, que é trazido sobretudo por você mesmo. Quando eu escrevo um romance, acabei de escrever, você vai ler meu romance, está lá. Eu digo uma porção de coisa. Mas o que é que eu não disse naquele romance? O título do romance é O Quinto Segredo de Jane. Não, perguntaram para os outros. Qual será o quinto segredo de Jane? Eu digo no final que para você descobrir, você tem que decodificar uma obrigação. Para o leitor, vá leitor. Me diga agora qual é o quinto segredo de Jane. O desafio que o texto está propondo ao leitor. Acho que isso aí é que o Paul está trabalhando com isso. E criar uma distância da tradição. Porque se você ficar preso na tradição da histórica, você não vê os novos fenômenos. Você não vê o que está acontecendo. Você precisa se envolver também, emocionalmente. Ele está um pouquinho mais para lá de Derrida. Derrida quer que você descubra os segredos que estão na borda, no silêncio, não sei onde. E Paul quer dizer, para você descobrir, você tem que se envolver. Se você não se envolver, você não descobre nada. Professor Nelson? Diga. Numa entrevista que eu vi dele, eu vou compartilhar já para a gente na aula, ele me fez entender algumas percepções do texto, do texto ação. E ele fala que nas obras dele, né, são várias obras, ele rediscute e amplia alguns sentidos da filosofia moderna, e ele morreu em 2005, com 92 anos,
e ele era contemporâneo de Heidegger, tem uma grande influência de Husserl, de Gadamer também, de Marcel. E aí ele fala que ele pegava as obras tradicionais e ele colocava como adversários, tudo de forma respeitosa, assim como ele também. Ele conseguiu dialogar com vários também, mas ele também não pôde dialogar com muitos dos contemporâneos dele, e ele fala que você necessita, como pesquisador, colocar como adversário e daí fazer a crítica em cima e compreender. E aí eu lembrei do que a gente estava tratando nas outras semanas, de como a gente coloca como totem alguns autores, alguns como estavam listando como deuses, né? Como ídolos. E a gente não tenta discutir realmente, a gente não tenta fazer essa crítica, as perguntas que são necessárias para a gente compreender e para a gente revisitar. E aí é o que ele fala um pouquinho no texto sobre, que Tessio até citou, sobre a reconstrução e a reconfiguração do texto, o que o texto quer dizer, né? E que eu acho que é a grande questão da compreensão de si, que ele fala por último, sobre você se apropriar do texto e você aplicar. Então, isso acontece tanto para o autor quanto para o leitor. Se a gente puder, como pesquisador jurídico, tentar ter essa metodologia, essa forma de pensar o autor, de criticar, de questionar. Eu, na minha experiência própria, quando eu tento questionar, é que eu consigo absorver mais o que o autor quer dizer, o que aquele, todo esse contexto, todo esse texto, e a gente perceber isso dessa forma. Então, ele fala muito dessa noção de adversário, mas é isso como ação, né, que a gente vai ter, não de passividade, de que está pronto, mas essa compreensão maior que a gente pode ter desses textos. E aí foi interessante que na obra do Senhor eu compartilhei com alguns amigos e eles falaram, eu vou ler, mas eu não conheço os outros segredos de Jânio, já, porque a obra já começa com o quinto segredo de Jânio. Eu falei, a gente tem que ler a obra para poder saber o quinto segredo. A gente não sabe os outros, a gente vai descobrir o quinto. Mas é isso. Quer dizer, é quando você traz para você, quando você se envolve na interpretação, é que você tem a chance de entender melhor. Entendeu? E o Gadamer, com 104 anos, antes de morrer, escreveu um livrinho dessa finourinha chamado O Princípio da Filosofia. A gente tinha escrito todo aquele negócio. Verdade e Mérito são 2 volumes. Escreveu um livrinho, O Princípio da Filosofia. Quer dizer, a filosofia, para ele, com 104 anos, estava começando agora. Quer dizer, essa habilidade, é isso que o povo quer que você se envolva e que você construa agora, com base no que já foi, no diálogo, no conflito de interpretações. Ele faz isso. Ele pega todas as brigas da interpretação e vai contrastando e vai analisando até chegar no final. Tá bom, então? Eu acho que alguém mais tem alguma pergunta que eu não possa responder? Eu vou me esforçar, diga. Eu fiquei pensando se existe alguma forma de relacionar, tá ouvindo? O pensamento desses 2 autores, mas talvez principalmente de Rican, com a obra de Wittgenstein, do segundo Wittgenstein, talvez. Em relação à teoria da linguagem. Como é que você vê? Isso. Pela discussão que a gente teve, lendo, eu pensei que poderia, que embora os autores falem muito do texto, da obra, parecendo estarem falando mais propriamente da questão da escrita, e no caso de Wittgenstein, eu acredito que não é tanto... Eu não sou, assim, uma pesquisadora sobre isso, mas a gente trabalha um pouquinho com Wittgenstein no grupo de estudo.
Eu acredito que no caso de Wittgenstein seria mais tanto do ponto de vista do texto, mas também muito do ponto de vista da linguagem oral, enfim, no sentido mais amplo. E aí, por conta disso, eu acredito que, por um lado, acho que tudo pode ter diálogo entre qualquer coisa, né? Mas, por outro, acho que não é o mesmo objeto de estudo deles dois. Veja bem, a única coisa que tem aí entre eles é a gramática. A gramática está com todo mundo, mas a Wittgenstein é outra história. Okay. É outra linha de pensamento. Ele está na linha de pensamento dois europeus tradicionais da analítica. Ele está na analítica. E a analítica é uma outra linha de pensamento, embora esteja tudo está ligado. Entendeu? Porque a partir do momento que você faz um texto, seja ele sintético, analítico ou qualquer outra coisa, você fez um texto. Depois do texto feito, eu tenho o direito de me apossar do texto e comentar como eu achar melhor. Eu posso comentar na linha de Derrida, ou na linha de Poirier, ou na linha de Wittgenstein. Não. Porque você fez o texto. Já está feito. Então, não faz muita diferença. Só a diferença é o recorte que você vai fazer. Se você quer trabalhar com coisas neurais, por exemplo, aí eu acho que esses autores aqui não são muito para isso. Mas Wittgenstein, né? Obrigada, professor. Mas alguém? Agora tem um livro dele, que se chama Gramática Filosófica. Você conhece? De Rican ou de Wittgenstein? De Rican ou de Wittgenstein? Wittgenstein. Não, ele trabalha com investigações filosóficas. Gramática Filosófica. Eu já li praticamente todo dele. Porque Wittgenstein trabalha com aforismas. Ele trabalha com aforisma, que é um texto pequenininho e denso que você tem que ficar martelando lá da linha do Spinoza. Tem que ficar lendo, relendo, até você descobrir alguma coisa. Esses autores que nós estamos falando, eles são mais narrativos. É mais narrativa. É complicado, mas é mais fácil. Mas todos eles, Heidegger, Ricoeur, Derrida, etc., eles criam aquilo que a Sara falou de código, aquele código de menino que ela falou lá. Todo filósofo tem um código. É um sistema. É o código de outro menino, que afinal, todo filósofo é um menino. Ele tem um código, ele cria palavras, ele inventa neologismo para expressar uma coisa que passou na cabeça dele, que ele não consegue explicar com as palavras existentes. Aí ele vai lá e cria uma palavra. Entendeu? Aí ele se aproxima de Wittgenstein. Okay. Alguém mais? Senão eu acho que... Cadê Pamplona? Uma pequena curiosidadezinha, que nós já vamos passar para os tipos de texto. Quem que o senhor considera o maior receptor da fenomenologia dentro da hermenêutica, assim, o mais profundo e que mais trouxe contribuições aplicáveis ao direito? Ricoeur, o Gadamer ou algum outro? Bem rapidamente. Rapaz, olha, eu acho que todos, o que eu acho? Eu acho que o melhor para você aplicar o direito é o autor pelo qual você se apaixonou. O que você achou melhor, esse vai ser o melhor. Eu acho Derrida excelente para aplicar o direito. Excelente. Porque é todo metódico. Recorta, monta, desmonta. É muito bom. Teve um aluno meu que fez a tese dele
sobre Wittgenstein e o direito. Então, Wittgenstein que é um pouquinho mais complicado, mas qualquer autor que você pegue, Gadamer, vários, muita gente já fez com Popper aplicado ao direito. A gente vai ver daqui a pouco. É fácil de aplicar. A questão está em você pegar o texto que você acha mais interessante, pegar uma temática do direito e conseguir analisar as premissas que você deseja. E aí você vai montando um comparativo. Isso aqui seria isso. Você vai montando. Você tem que montar seu quebra-cabeça para depois jogar. Sem montar o quebra-cabeça não tem jogo, porque você não sabe que jogo é. Mas eu acho que posso dizer qual o melhor, porque realmente é qualquer um. Alguém mais? Não, então, vamos... Pamplona, você está aí? Tô sim, querido, tô sim. Eu só tô ouvindo Então, e tirei o áudio para não ter o problema de sinal. Mas aí achei muito interessante, quero abrir já para a semana que vem quem serão os nossos relatores. Semana que vem quem é? Vocês conferem aí para mim, por gentileza? Popper. Poupa? É Poupa? Poupa e com? E Thomas. Poupa e com. Meus amores, Popper, Se ninguém se, são os dois textos mais se, ninguém se, fascinantes. É para ter briga de foice por eles. se ninguém se habilitar, eu posso ficar com Popper. Poupa. Vamos dar Poupa para a Natália. Alguém quer com? Eu posso ficar com Thomas. Então, Thomas Kuhn com Flávia. Anota aí, manda aí para mim no grupo, atualizada aquela listinha, para eu ter tudo anotado. Então, semana que vem, temos Poupa, né, e Thomas Kuhn. Vocês vão ver que são textos fascinantes. Vocês vão dizer assim. É claro que Tess é o cara que demonstrou que gosta de Heidegger, então aí isso leva lá o nível. Mas para os seres humanos normais, que não tem essa base filosófica toda, né, Kuhn e Poupa são... Olha, pau a pau com ele, já dou o spoiler, é um dos últimos textos. É de um sobrenome meio complicado, que é o Feyerabend, né? É o Paul Feyerabend, que é um físico, mas o texto é uma delícia, entende? Aí você pira, né? Mas vocês vão ver, vão entender o que eu estou falando. Eu não blefo, né? O pessoal aqui, Sara já foi minha aluna, sabe? Eu não blefo. Quando eu digo que o texto é hard, é hard. Quando eu digo que o texto é light, esse é o texto para você ler numa rede, se divertindo. Vocês vão ver. Leiam todos, não só os relatores aqui, tá certo? Então, semana que vem a gente se encontra. Que Deus abençoe vocês. Vou ver se esse final de semana ou no outro que tem um feriadão. Vou lá para casa do professor Nelson. Né? Vocês gostam de comer acarajé? Barbaraças, né? Se alguém quiser, estiver em Salvador, acho que sábado eu vou estar lá no Costa Verde. Tem um acarajé maravilhoso. Quem quiser me manda uma mensagem. Recebo aí vocês lá com minhas visitas. Vai ser bem interessante. Eu decidi, viu, Nelson? Eu vou sair aqui do flat que eu estou 2 anos aqui, e vou me mudar para casa, mesmo em reforma, ou morar junto com os peões, porque eu estou precisando de espaço, acordar de manhã cedo, preciso... A minha biblioteca está lá na Barra, mas eu preciso realmente acordar. Eu acordo todo dia, 5 e pouco da manhã, eu fico aqui trancado, sem sair. Eu vou para lá que eu vou andar na rua, pelo menos. Então, e já decidi que eu vou no dia 31. Então, próxima aula ainda estou aqui, né? Mas já botei internet lá, então na aula de hoje é 15, já vou transmitir para vocês com as árvores do lado, tá certo? Deus abençoe todos e todas. Vou marcar um vinhozinho lá também. Tchau, tchau, gente. Vou parar de... Tchau, gente. Boa tarde. Mandem para mim a relação completa, já incluindo Natália e Flávia, para os temas que eu atualizo lá no grupo. É sempre bom para mim. Se puderem. Pode ser direto no WhatsApp.
o que for mais fácil, quem for mais habilidoso. Tchau, gente. Tá.